Amém. Paz do Senhor Jesus, irmãos e irmãs. Eu quero falar para o pessoal do grupo de louvor que eu também fiquei surpreso com a letra ali. Estava diferente, pelo menos, do que eu conheço, né? Uma parte dela, né? Mas essa parte, ainda bem que está diferente, porque a outra parte está errada. A outra parte diz que pagaremos o preço, né? A gente não paga o preço nenhum. O preço foi pago por Cristo na cruz do Calvário, pela nossa unidade, pela nossa comunhão. Amém? Meus irmãos queridos, é uma alegria poder estar aqui com vocês, um privilégio, uma honra. Podem assentar-se, por favor. Nós vamos ler o texto, mas podem assentar-se. É um privilégio estar aqui com vocês na Igreja de Vila Medeiros e eu quero agradecer o convite do pastor Alain, principalmente pelo fato de que esta igreja está comemorando nesse mês 71 anos. Amém? O pastor Efraim falou aqui na lição bíblica que praticamente faltou nascer aqui, né, pastor? A história aqui na igreja. E eu me sinto privilegiado de poder estar aqui nesse púlpito pregando, um lugar onde muitos gigantes pregaram e ainda pregam. É um privilégio para mim, é uma honra poder estar aqui trazendo a palavra de Deus. E a minha oração é que Deus me ajude para que eu possa ser fiel às Escrituras, possa contribuir na fé de vocês, na comunhão de vocês. E por causa desses 71 anos, é uma série que está sendo exposta aqui, e essa série está baseada na missão dessa igreja local, que é adorar a Deus, amar o próximo, anunciar Jesus e fazer discípulos na unção do Espírito Santo. O pastor Alain criou essa série especial chamada Verbalize, onde cada sábado nós pudéssemos aqui trabalhar cada verbo da missão da igreja. É importante a gente conhecer a missão da nossa igreja. É importante cumprirmos essa missão, é importante trabalharmos para que ela seja cumprida cada dia mais, pensar sobre ela é importante. E dentro da missão da igreja, olhando a missão, eu notei que não existe o verbo conviver. E a ideia de hoje nós vamos trabalhar esse verbo, né, conviver, mas eu olhei para a missão, mas obviamente o verbo conviver está ligado à expressão amar ao próximo. E eu achei perfeito, porque eu acredito e entendo que esse verbo conviver traduz de uma forma muito mais prática a ideia de amar o próximo. Porque essa ideia para mim nunca foi algo muito... Essa ideia de amar o próximo nunca foi algo muito claro para mim, ou muito fácil de assimilar. Porque o que é amar o próximo? O que é isso? Como é isso na prática? Amar o próximo é gostar de todo mundo? Amar o próximo seria a capacidade de sentir compaixão pelo outro? Se você for no budismo, o budismo diz exatamente isso, que amar o próximo é a capacidade de você sentir compaixão pelo outro. Será que quando a Bíblia fala de amar o próximo, será que ela está falando disso? Um conceito que no confucionismo existe, na filosofia existe, está definido. Mas eu gosto da ideia de que amar o próximo é conviver. Porque dizer assim, eu amo meu próximo, é algo fácil. Agora dizer eu convivo é um desafio. Porque conviver é prático. Conviver exige prática, relacionamento. Conviver exige lidar com o outro na circunstância que o outro está. Conviver significa lidar comigo, sendo quem sou. Então eu quero
trabalhar com vocês aqui hoje essa ideia do conviver, que é algo prático daquilo que o Senhor Jesus, as Escrituras, nos desafia de amar o próximo. E aí eu quero convidar você para que a gente possa ler o texto, que é o nosso texto de João 17, verso 20 ao verso 26. João capítulo 17, 20 a 26. Jesus está orando, essa é a oração sacerdotal de Jesus, Evangelho de João 17, uma oração maravilhosa, linda, tão rica, tão cheia de profundidade. E ele diz assim a partir do verso 20: não rogo somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim por intermédio da sua palavra, a fim de que todos sejam um, e como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviastes. Eu lhes tenho transmitido a glória que me tens dado, para que sejam um, como nós o somos, e eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviastes e os amaste, como também amaste a mim. Pai, a minha vontade é que onde eu estou, estejam também comigo os que me destes, para que vejam a minha glória que me conferiste, porque me amaste antes da fundação do mundo. Pai justo, o mundo não te conheceu, eu, porém, te conheci, e também estes compreenderam que tu me enviastes. Eu lhes fiz conhecer o teu nome, e ainda o farei conhecer, a fim de que o amor com que me amastes esteja neles, e eu neles esteja. Amém? Amar o próximo, como eu disse, muitas vezes é algo apenas conceitual, abstrato, sem muito significado, sem muita profundidade. Amar o próximo é uma frase que fica muito bonita, mas às vezes ela não tem prática. Muitas vezes é apenas sentimental, é esporádico. Mas conviver é lidar com o outro na prática. Conviver é visível. Conviver tem cor. Conviver tem expressão facial. Conviver tem som. Conviver exige opiniões que na maioria das vezes são contrárias. Então amar o próximo é conviver. E se você não convive, você não ama. Amar o próximo é conviver. Então no capítulo 17 de João, ele descreve a oração de Jesus pela sua igreja. Jesus está orando pela sua igreja. Jesus está orando pelos discípulos. E esse capítulo 17, nessa oração, nós podemos ver que Jesus ora por três coisas. Ele ora para que ele fosse glorificado, ele ora para que os apóstolos fossem santificados, ele ora para que a igreja fosse unida. E o nosso desafio aqui hoje é olhar para essa última parte da oração de Jesus e lidar com o fato do significado das expressões que muitas vezes são conceituais, são mais conceituais do que práticas para nós. Porque nós falamos de comunhão, nós falamos de unidade, nós falamos de fraternidade, nós falamos de integração, de inclusão e muitos outros termos como esse. Mas a minha impressão é que às vezes são termos mais conceituais do que práticos na nossa vida diária. Então, o que é unidade na prática? O que é comunhão de fato? O que é amar o próximo na realidade? É conviver. Porque conviver nunca pode ser algo subjetivo. Nunca pode ser algo abstrato. É algo real. E eu quero destacar três coisas sobre o que é conviver nesse texto que nós lemos. Três coisas do que é conviver. A primeira coisa que nós observamos está no verso 20, que para Jesus conviver passa por crer em Cristo. Conviver passa por crer em Jesus. E eu gosto sempre de enfatizar isso. A palavra crer
a ideia de crer no Evangelho de João não é a mesma ideia de acreditar. Não é acreditar em Jesus. Não é um exercício de certeza racional ou crer no sentido de simplesmente acreditar. Tiago diz que os demônios creem em Jesus. Eles acreditam, eles sabem, eles tremem, eles têm fé. É curioso notar que o pecado da incredulidade não é cometido nem mesmo pelos demônios. Apenas o coração humano é capaz de cometer esse pecado. Mas eles não creem no sentido de que podem ser salvos, de que têm uma experiência transformadora com Deus. Crer no Evangelho de João é uma vida. Quando João está falando de crer em Jesus, quando ele usa essa ideia de crer em Cristo, ele está falando de alguém que passou pela experiência do novo nascimento, de alguém que não apenas acredita intelectualmente, mas alguém que vive a partir de Cristo. Então, conviver passa por crer em Jesus. Ele diz no verso 20, não rogo somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim, por intermédio da sua palavra. Aqui Jesus estava orando por você. Aqui Jesus estava orando por mim. Aqui Jesus estava orando pela unidade, pela comunhão, pelo conviver da igreja de Vila Medeiros. Você foi visto aqui na oração de Jesus. A sua convivência, o seu relacionamento, a sua unidade, a comunhão desta igreja foi vista e foi pedida por Jesus aqui. Não rogo apenas por estes, mas também por aqueles que vierem a crer. O verso 20, na verdade, para mim é o coração desse texto que nós lemos. Porque tudo só pode ser possível a partir do verso 20. Você não pode ser um em Cristo como Ele e o Pai são um, se não crer em Jesus. Você não pode conviver na comunhão dos santos sem crer em Jesus. Não pode. Você não pode experimentar do conviver do corpo de Cristo sem ter passado pela regeneração, sem ter experimentado um novo nascimento. Ou seja, conviver na igreja de Jesus é para quem passou pelo novo nascimento, é para quem foi regenerado. Você e eu precisamos então, por causa da morte de Cristo, para que possamos conviver uns com os outros, para que possamos conviver no corpo de Jesus, nós precisamos nos apossar daquilo que Cristo conquistou na cruz do Calvário. A unidade do corpo de Cristo foi conquistada por Ele na cruz. Custou o preço de Jesus. Então, da próxima vez que você ficar meio com o nariz torto para algum irmão, lembre-se, Jesus morreu na cruz para que você pudesse suportá-lo. Jesus morreu na cruz para que você pudesse ter comunhão. Não é um capricho do nosso coração. Não pode ser algo que a gente pode tratar por menor. Custou o sangue de Jesus na cruz. Custou a sua morte, custou o seu esmagamento. Então, meu querido irmão, conviver passa por uma experiência de novo nascimento. O ímpio não pode conviver no corpo de Cristo. Não tem como. Não pode amar o seu próximo. Pois essa é uma condição dada apenas àqueles que nasceram de novo. Eu me lembro quando eu tinha mais ou menos uns 20 anos de idade, eu estava dando um estudo bíblico para uma família. E há algum tempo me incomodava muito algumas lições que eu passava,
Porque eu comecei a perceber que o material que eu estava usando para evangelizar, para alcançar pessoas, tinham temas que não tinham nada a ver com a realidade daquelas pessoas. E eu estava um dia na casa dessa família e o assunto da lição era amor ao próximo. Fala para um homem morto em seus delitos e pecados, sem Cristo na vida, que ele precisa amar o próximo, e veja a reação dele. Ele dirá: verdade. Ah, sim, claro. Ele não faz a menor ideia do que é isso. Essa não é uma matéria para evangelismo, essa é uma matéria para discipulado, para quem nasceu de novo. Porque ele não pode. Ele está morto em seus delitos e pecados. O apóstolo Paulo diz em Romanos capítulo 3, a partir do verso 10, que a sua língua, ela tem veneno, a sua garganta é um sepulcro aberto, os seus pés se apressam para derramar sangue. Esse é o coração do homem natural, ele não ama o seu próximo. Os seus relacionamentos são todos a partir de interesses egoístas, distorcidos, quebrados. Essa é uma condição para o homem regenerado. Mas o homem regenerado, então, ele necessariamente precisa amar o seu próximo, então necessariamente ele precisa conviver. E aquele que não consegue conviver com seu irmão, ele precisa questionar se ele nasceu de novo. Ele precisa se perguntar: eu nasci de novo mesmo? É impossível você ter sido regenerado e não conviver na comunhão dos filhos de Deus. Nós tínhamos um movimento, algum tempo atrás, ainda tem alguma força, movimento dos desigrejados. Gente que se decepcionou com a igreja, saiu da igreja e dizendo assim: eu não preciso congregar, eu preciso de Jesus. Preciso da igreja, preciso de Jesus. Esse tipo de pensamento, conceito, filosofia está completamente contrário àquilo que Jesus está ensinando. Primeiro, que parte da premissa, e nós vamos ver isso aqui ainda hoje, de que esse grupo de pessoas, de que você e eu somos perfeitos. Nós não somos. E Jesus sabia disso, por isso ele está orando pela nossa unidade. Por isso que conviver é desafiador. Não somos. Não existe nenhuma comunidade, não existe nenhum grupo, não existe nenhuma pessoa nesse mundo que é perfeita. Então, nós precisamos entender de que aquele que foi alcançado pelo Evangelho, aquele que creu em Jesus, necessariamente viverá em comunhão com os irmãos. Necessariamente viverá. É impossível não viver. E se alguém pensa que pode viver com Cristo, sem conviver com os irmãos, com os cristãos, com a igreja de Jesus, isso é uma evidência de incredulidade. Não pode. O Salmo 1:5 diz que essa característica de não conviver na congregação dos justos pertence aos ímpios. Então o que Jesus está dizendo é que conviver é, antes de tudo, uma posição espiritual em Cristo Jesus. Conviver com o irmão é uma posição espiritual em Cristo. Jesus não está aqui orando pelo mundo. Jesus não está aqui orando pela fraternidade universal de todos os homens. Jesus não está orando aqui pela paz mundial. Jesus não está orando aqui pelo fim dos conflitos no Oriente Médio. Jesus está orando por aqueles que viriam a crer nele e pela unidade desse povo, pelo conviver uns com os outros. Amém? Quando nós olhamos para Paulo, veja o que Paulo diz em 1 Coríntios 1:13. Lá na igreja de Corinto havia um problema.
A igreja, ela havia sido segmentada, separada em vários grupos. Paulo dá uma bronca na igreja, porque estava fundamentando o convívio nas personalidades da igreja. Uns diziam, eu sou do Apolo, outros de Paulo, outros de Pedro. E Paulo pergunta, quem é Paulo? Quem é Apolo? Acaso Cristo está dividido? Foi Paulo crucificado em favor de vós? Ou foste porventura batizados em nome de Paulo? Não, não. Vocês não vieram à fé, vocês não vieram a crer por causa de Paulo, mas por causa da morte de Cristo. Ele precisa ser o fundamento, a razão pela qual nós convivamos. Então, meu irmão, minha irmã, a nossa relação um com o outro precisa ser não a partir daquilo que eu acho, que eu quero, que eu gosto, que eu penso. Precisa ser a partir daquilo que Cristo fez por mim, a partir daquilo que Cristo me proporciona, a partir de um novo nascimento, de uma nova natureza. E é disso que nós vamos ver o nosso segundo ponto. Conviver passa por ser um em Cristo, como o Pai e o Filho é. João 17, 21, Jesus diz, a fim de que todos sejam um. E como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que me enviaste. Isto é, ter a mesma natureza, estar unido em Cristo. Então, em primeiro lugar, só pode conviver, só pode fazer parte da convivência da Igreja de Jesus aqueles que creram em Jesus. Aqueles que creram em Cristo. Se você não consegue conviver com seu irmão, não consegue suportar ele, você precisa rever isso. Você creu mesmo? Ou você apenas acredita? Você teve uma experiência de novo nascimento com Cristo? Então você vai ter que ter uma experiência de novo relacionamento com seu irmão. Você vai ter que ter uma experiência de novo relacionamento com a Igreja de Jesus. Mas não apenas isso. Como é que isso funciona? Isso funciona a partir de uma nova natureza. Jesus está falando, Ele está orando para que nós sejamos um, como Ele e o Pai é um. Mas como é que é esse negócio? Como funciona isso? Jesus está falando de estar unido, de estarmos unidos uns aos outros, como Ele e o Pai são unidos um com o outro. E como funciona isso? Funciona que nós devemos agir, conviver a partir dessa nova natureza em Cristo. É ser um em Cristo, não é apenas pensar como Cristo pensaria. Já fez esse exercício? Assim, olha, no meu lugar, o que faria Jesus? É legal, é um bom exercício, mas não é disso que Jesus está falando. Ser um em Cristo é viver a partir da natureza de Cristo que opera em você. Você não foi regenerado? Você não nasceu de novo? Você não é uma nova criatura? Então a Bíblia nos ensina que a velha criatura morreu. Há uma nova natureza agindo em nós. Há uma nova natureza nos impulsionando, nos empurrando para vivermos uma nova realidade uns com os outros. Existe algo muito prático que faz a gente entender o que Jesus está querendo dizer com esse negócio de ser um com o Pai e nós sermos um com o outro. É a ceia. Por que Jesus pega um pão e dá aos discípulos e diz, isto é o meu corpo, comei dele todos? O que comer esse pão significa? Talvez você possa pensar, simboliza a morte de Jesus. Está certo. Mas Jesus não tinha morrido ainda quando ele fez isso. Pastor, mas ele estava já fazendo algo ali adiantando. Hoje a gente entende. Tá, mas aqueles discípulos, o que foi que eles entenderam? Quando Jesus pega o pão, João 6, ele diz, quem comer da minha carne tem a vida eterna. Então, o que significa comer do pão? Por que Jesus escolhe um pão? Por que Jesus não escolheu uma cor de roupa? Por que Jesus não disse assim, olha, todos aqueles que usarem roupas brancas têm a vida eterna? Ou todos aqueles que tiverem uma fitinha no braço direito têm a vida eterna?
Por que comer do pão? O que essa imagem significa? Comer do pão é uma das imagens mais fortes que nós temos da unidade de Deus. Quando aquele que creu em Cristo come do pão, existe uma mensagem muito clara nessa cena. Quando na ceia nós comemos do pão, nós estamos com essa ação, com essa atitude, dizendo que Cristo vive em nós. Nós estamos reafirmando pela fé que nós temos a vida de Cristo em nós. Que nós absorvemos a vida de Cristo. Assim como o nosso corpo absorve o pão, absorve os elementos, nos dando vida, nos unindo, somos uma coisa só. Assim como o nosso organismo absorve aquele alimento, nós também absorvemos a vida de Cristo. Cristo está dentro de nós, internamente em nós. É isso que a imagem do pão significa. É isso que Jesus está dizendo, eu vivo dentro de vocês. Existe uma nova vida operando em vocês. Existe uma nova natureza operando em vocês. Eu estou em vocês, vocês estão em mim. Nós estamos unidos. É isso que Jesus quer dizer quando ele diz, Pai, quando ele ora, a fim de que todos sejam um como tu. És tu, ó Pai, em mim e eu em ti. Meus irmãos, conviver é absorver o outro. Conviver é absorver os relacionamentos. Nós precisamos parar de ser... Eu tive um presbítero que ele dizia assim que as igrejas hoje são a igreja dos irmãos da nuca. Você viu aquele irmão fulano de tal, da nuca, assim? Não foi hoje. É um relacionamento onde a pessoa só conhece o outro, a nuca do outro, porque senta na frente dela. Não. Nós precisamos... O que Jesus está orando é para que a nossa unidade seja uma unidade nesse nível onde nós absorvemos um ao outro. Então, conviver passa por ser um em Cristo. Por que eu preciso me relacionar com você? Como que a gente precisa se relacionar? A gente precisa se relacionar assim, absorvendo a vida do outro. Entendendo que todos nós somos um corpo só. Que estamos ligados uns aos outros. É conviver a partir da natureza de Cristo unida à nossa. E quando a natureza de Cristo está unida à nossa, nós convivemos a partir dele, e não a partir dos nossos gostos, das nossas preferências. É conviver a partir daquilo que Cristo produz em você, e não a partir de algo externo. Então, nós nos relacionamos uns com os outros a partir da nova natureza de Cristo que opera em nós, absorvidos de Cristo e absorvendo uns aos outros. Em terceiro lugar, conviver passa por ser aperfeiçoado e não ser perfeito. Nós precisamos confessar que somos uma comunidade de pecadores justificados e santificados em Cristo, mas pecadores ainda não glorificados. Você não foi glorificado, meu irmão, minha irmã, eu também não fui. Nós temos problemas. Jesus não está orando porque ele sabe que ia ter uma comunidade de pessoas perfeitas. Jesus está orando pela nossa unidade porque ele sabe que a nossa comunhão, ela teria dificuldades. Textos bíblicos como suportai-vos uns aos outros em amor, não estão na Bíblia porque Paulo estava ali dizendo, pode ser que vocês tenham dificuldades no relacionamento de vocês, pode ser, talvez, quem sabe, que vocês vão se estranhar. Não, vocês vão se estranhar. Vocês não são perfeitos.
Vocês foram regenerados em Cristo Jesus. Cristo vive em vocês. É verdade. Mas vocês têm dificuldades. Vocês não são perfeitos. No verso 22, Jesus diz: eu lhes tenho transmitido a glória que me tens dado, para que sejam um, como nós somos. Eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviastes e os amaste, como também amaste a mim. Conviver passa, então, por lidar com os melindres, as fraquezas, os pecados, o mau humor, a sensibilidade extrema, às vezes, do outro, e todo tipo de problema que você possa encontrar no outro, e o outro possa encontrar em você mesmo. Então presta atenção, nós não estamos no céu. Nós não estamos no céu. Nossas diferenças não podem nos levar para longe da convivência de Jesus. Meu irmão, não está gostando não do que está acontecendo? Não se afaste da convivência não. Você está com algum problema? Alguém disse alguma coisa que te ofendeu? Fique em paz. Você também já disse coisas que ofenderam os outros. Está tudo certo. Você é sensível demais? É cheio de detalhes, cheio de coisas. Ô meu irmão, não, eu vou mudar, vou para outra igreja. Eu sinceramente, aqui uma coisa muito pessoal, eu acho muito estranho esse movimento. Estranhíssimo. Como é que a gente vai fazer no céu? Na função de secretário regional, eu tenho acesso ao movimento que acontece nas igrejas, né? Entra gente, sai gente, vai de um lugar, vai para o outro, pá. Eu não sei as razões e os motivos. Mas às vezes eu fico pensando, meu Deus do céu, o que está acontecendo? Ah, não gostei do pastor. Conversa com o homem, meu Deus. Conversa. Ah, falaram um negócio do meu filho, então você precisa conversar com o seu filho. Você precisa aprender a lidar, meu irmão. O pastor Hernando Dias Lopes diz que andar com Jesus é ter que conviver com Judas. Ah, mas aquela pessoa é falsa. Ah, parabéns, bem-vindo. Tem sempre lugar para mais um. Você precisa aprender a lidar com os melindres dos outros. As pessoas não são perfeitas, você também não é. Está tudo certo. Então a gente vai exercitando o perdão, vai exercitando suportar uns aos outros, servir uns aos outros em amor. Vamos permitindo que essa natureza de Jesus opere em nós. Porque às vezes parece que Cristo te salvou, te deu um novo coração, uma nova natureza, há uma ação do Espírito Santo te impulsionando para que você possa agir diferente, mas há uma resistência. Há uma ação de Deus operando no seu coração. Tenha mais paciência. Aprenda a conviver. Aprenda a conviver com o diferente. Aprenda a conviver. Aprenda a conviver com as tensões. Porque se você não aprender a conviver em uma comunidade de pessoas imperfeitas, como você vai exercitar o perdão, o amor, o suportar? Nós precisamos olhar para aquilo que Cristo nos deixou. Ele disse: eu lhes tenho transmitido a glória. Eu tenho transmitido para eles, Pai, o jeito como eles devem viver. Você acha que era fácil para Jesus lidar com aqueles 12 homens? Olha essa cena. Jesus está na ceia,
É a Páscoa, tem cordeiro pascal, estão celebrando ali a saída do Egito, o livramento de Deus. Jesus está instituindo a ceia. E Lucas diz que, de repente, Jesus olha, os 12 estão brigando para saber quem é o maior. Quem vai ser o ministro da Casa Civil do reino de Jesus. Eles estão discutindo, eles estão brigando. É nesse momento que Jesus pega, vai lá, toma a bacia, bota água, toalha, vem e começa a lavar os pés deles. Antes, Jesus dá uma bronca neles. É por isso que os governantes, os reis desse mundo, eles subjugam vocês. Vocês não conseguem conviver. Mas é um grupo de discípulos de Jesus, está lá. Então a gente precisa lidar com a fraqueza do outro. Conviver é tolerar as dificuldades dos outros. Conviver é amar o outro, apesar dos seus problemas. No verso 23, Jesus diz: para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amaste. Conviver com o imperfeito, tolerando os problemas uns dos outros, é a evidência de que Deus enviou Cristo e Ele transformou a nossa vida. O mundo, olha, essa ideia de que a igreja é um grupo de pessoas perfeitas foi uma ideia do diabo. Nós não somos perfeitos, nós temos problemas, nós somos diferentes, nós pensamos diferente, votamos nos candidatos de diferente. Foi ridículo o que aconteceu nessa última eleição. Do ponto de vista da igreja de Jesus, de modo geral, estou falando. Meu Deus do céu. Somos diferentes. A igreja de Cristo, ela manifesta, olha, pensa, não existe nenhum organismo, não existe nenhum grupo social que é perfeito. Mas existe apenas o grupo da igreja, onde tem um Deus, um Senhor que vive nela. Que bota todo mundo junto e diz, vocês vão ter que conviver. Vocês vão ter que aprender a lidar com os problemas uns dos outros. Não a partir de uma necessidade social comunitária, mas a partir da natureza nova de Jesus que opera em vocês. Porque na sua empresa também tem exercício de comunhão. O seu chefe tem interesse que o ambiente de trabalho de todos os funcionários seja um ambiente equilibrado, de harmonia. Então ele faz lá algumas coisas. Mas você não tem obrigação de fazer as mesmas coisas quando acaba o seu horário. Porque você pode ser um excelente funcionário, lidar bem com todo mundo, mas ser um desastre em casa. Mas no reino de Jesus, na igreja de Jesus, não. Você é transformado a conviver em todo tempo, em todo momento, com todas as pessoas. Amar o próximo, a lidar com o outro, com as dificuldades dos outros. É engraçado. Porque eu e minha esposa somos diferentes, pensamos diferentes, temos dificuldades, problemas. Mas nunca pensei em pedir o divórcio a ela por causa dessas coisas. Por que às vezes a gente quer se divorciar da igreja de Jesus? Convivo com ela. Eu a amo. Meu irmão, o problema que você tem com o seu irmão você não lida com ele se afastando dele, deixando de conviver com ele. Assim como você não pede divórcio porque teve problema, discutiu, pensou diferente. Por que a gente quer, às vezes, se divorciar da noiva de Jesus, da igreja de Cristo? Porque escolheram a cor da parede que não era a cor que eu gosto. Isso vai pegar fogo, esse negócio, vai cair tudo. Como dizia aquele corinho antigo, não ficará nem raiz nem ramo. Você lida com pessoas que é diferente de você. E esse é o nosso desafio. Enquanto a igreja estiver nesse mundo, ela será um organismo ela nunca será um organismo sem conflito, sem atrito, sem problema. Isso é uma utopia.
Os próprios dons do Espírito Santo não são dados a todas as pessoas, mas sim uns aos outros para que haja completude. Você precisa entender que faz parte de uma igreja imperfeita, de gente falha, e isso não impede que a graça de Deus se manifeste. Porque se a igreja fosse feita de pessoas perfeitas como você, ela seria uma tragédia. Meu irmão do céu, imagine se na igreja todos fossem você. Seria um inferno. Porque você não se suporta. Você não se aguenta. Deus me livre de ter uma igreja toda que pensa do jeito que eu penso. Eu dou graças a Deus pelos meus presbíteros que às vezes me desafiam e discordam de mim. Pastor, esse negócio não dá certo não. Vamos pensar isso aí. Vamos. Tudo bem, mas como é que é? Deixa eu entender isso aí. Talvez você viu um negócio que eu não vi. É assim, meu irmão. É assim que as coisas são. A igreja de Jesus, ela é maravilhosa. E as nossas diferenças não podem impedir que o nosso conviver seja afetado por isso. Ainda bem que você é um só. Se você fosse dois, seria insuportável. Então para com esse pensamento que todo mundo tem que ser do jeito que você acha que tem que ser. E isso seria perfeito. Não existe isso. Não existe. Porque nem você é do jeito que você acha que deveria ser. Você está sempre mudando. Então, vai conviver com o diferente, com o imperfeito, porque lá fora, presta atenção, lá fora só tem gente assim, e eles precisam se identificar. Quando chegar a gente aqui, que você olha, ih rapaz, esse negócio é meio estranho, fala, opa, seja bem-vindo, mais um. Eu também sou estranho, sou complicado. Eu costumo dizer para os irmãos lá em Santana, é porque vocês não vivem lá em casa. Vocês não moram comigo. Não é, Natan? Não vive lá em casa. Pergunta para minha esposa quem sou eu. Mas ela me ama, eu amo ela. E assim a gente vai vivendo, meus irmãos. Queridos, eu quero terminar aqui, eu não sei nem meu tempo mais como é que foi. Eu quero pedir perdão. Último lugar, para a gente orar. Conviver. Nós precisamos conviver aqui para poder conviver para sempre. Verso 24, Jesus diz assim, Pai, a minha vontade é que onde eu estou, estejam também comigo os que me deste, para que vejam a minha glória que me conferiste, porque me amaste antes da fundação do mundo. Jesus aqui está orando. Jesus quer que você esteja onde Ele está. Olha que coisa interessante. Jesus quer que você esteja onde Ele está. Ele ora por isso. A minha vontade é que onde eu estou estejam também comigo os que me deste. Ele quer que você esteja onde Ele está. Então nós somos desafiados a conviver aqui para conviver na eternidade. Porque se você não consegue conviver aqui na Vila Medeiros, esquece o céu. Você não pode conviver onde Cristo está. Se você não consegue lidar com seu irmão aqui, como espera lidar com ele na eternidade? Mas esse é o desejo de Jesus. Que gente diferente de você, esse irmão esquisito que você não tolera, Jesus quer que ele esteja onde Jesus está, com você. E você vai ter que aprender a conviver com isso. Porque essa é a vontade dele. Para você viver onde Jesus está, você precisa nascer de novo, como nós vimos. Você já teve essa experiência? Você já nasceu de novo? Amém? Você já nasceu de novo, irmão? Você teve uma experiência poderosa, transformadora na sua natureza? É a partir dessa transformação, é a partir dessa regeneração que você consegue lidar com o seu irmão.
Jesus quer que você esteja onde Ele está. Para isso, você precisa de uma nova natureza. Você precisa deixar de ser reativo. E você precisa viver a partir da natureza do Espírito Santo. É olhar para o desafio do relacionamento com o outro a partir da natureza e da ação do Espírito Santo na sua vida. É assim que funciona. É assim. Jesus quer que você esteja onde Ele está. E para isso você precisa ser aperfeiçoado. Como? Convivendo com gente imperfeita. Convivendo com gente imperfeita. Eu gostaria que você ficasse de pé para que nós pudéssemos orar. Porque se você não consegue conviver aqui por alguns anos, não conseguirá viver pela eternidade com esse irmão. E eu gostaria de desafiar o seu coração. Eu disse aqui que nós somos diferentes, temos problemas, somos imperfeitos e nós nos estranhamos, irmãos. Nós nos estranhamos, nós ofendemos e somos ofendidos. Eu gostaria que você fizesse um exercício de oração agora. Se você se encontra estranhando com alguém, se você está chateado, se alguém te ofendeu, machucou você, sei lá, se você não tem conseguido conviver com alguém, ou conviver aqui de alguma maneira, a solução não é sair, não é se apartar, não é ir para longe, não é fechar o coração. Essa não é a solução. A solução é colocar isso diante de Deus, dizer: Senhor, o Senhor me deu uma nova natureza. E eu quero viver a partir dessa nova natureza. Eu quero me relacionar com meu irmão a partir dessa nova natureza. A partir dessa nova natureza agora eu perdoo. A partir dessa nova natureza agora eu peço perdão. A partir dessa nova natureza agora eu preciso de reconciliação. Eu não sei. Se houver, faça esse exercício de oração agora. Vamos orar. Pai Santo, nós somos desafiados a conviver, meu Deus, uns com os outros. Isso é uma bênção. É um privilégio que o Senhor nos deu. O Senhor poderia ter decidido nos salvar e de uma forma no nosso egoísmo. O Senhor poderia ter decidido nos salvar deixando a gente completamente isolado. O Senhor poderia ter decidido nos alcançar por sua graça, mas o Senhor não nos deixou ali isolados. O Senhor nos colocou em um corpo de pessoas que assim também é como a gente. O Senhor nos colocou em um corpo de pessoas imperfeitas. E nós, Senhor, não deveríamos nos machucar, não deveríamos nos ofender, não deveríamos nos entristecer uns com os outros, mas nós nos entristecemos. Faz parte, meu Deus, ainda da nossa condição de não glorificados, de vivermos, meu Deus, em um mundo onde somos tentados. Senhor, tem misericórdia. Produza, meu Deus, em nós, a partir da sua natureza santa em nós, ó meu Deus, um conviver que perdoa, um conviver que suporta, um conviver que se aproxima, um conviver, meu Deus, que restaura. Meu Deus, nos ajude a convivermos em comunidade, em igreja, de uma maneira, Senhor, que o mundo olhe para nós e veja em nós, Senhor, que nós sim temos problemas, temos dificuldades, mas a sua nova natureza em nós nos leva a um relacionamento diferente, de perdão, de suportar, de ajudar, de servir uns aos outros. Abençoa as nossas vidas e o nosso coração diante de Ti, ó Deus, em nome de Jesus. Amém e amém.